É isso aí, pessoal. Quinta-feira e todo mundo já sabe que é o dia do nosso segundo encontro semanal. Eu estou aqui com a nossa convidada, que vocês já sabem aí quem é, mas daqui a pouco, como você sabe, a gente apresenta. Antes, aqueles recadinhos que são obrigatórios, né? Então, primeiramente, agradecer a .br Comunicação, que faz toda essa festa aqui acontecer, que tem todo o suporte tecnológico para a gente, de microfones, câmeras, o estúdio, iluminação. Então, se vocês precisarem de produção de conteúdo para as redes sociais, até mesmo produção de vídeos sociais, como casamentos, aniversários de 15 anos, bodas de ouro, de prata, tudo que você achar que é bom registrar, a .br está aqui para atender vocês. Agradecer também a Tech Shop, do meu grande amigo Adailton Vieira. Lá você vai encontrar tudo em produtos de informática, produtos de papelaria, produtos de escritório, manutenção de computadores, impressoras, celulares, tudo que você precisar e principalmente com aquele preço que é acessível a todo mundo, justo, mas sendo todos produtos de qualidade. E também, se você aí que está, assim como eu acredito que a minha convidada também gosta de pegar uma estrada de vez em quando, e estiver passando por Carandaí e bater aquele cansaço, o local para você parar é o Estação Carandaí. Lá você vai encontrar um café fresquinho, um pão de queijo que está saindo do forno, salgados, sanduíches, tudo para você matar a fome, dar aquela forrada no estômago, fazer aquele pit stop, descansar antes de voltar a pegar a estrada, porque estrada tem que ter segurança, tem que estar bem para dirigir. Quero agradecer também grandes amigos do meu coração, o pessoal lá da Jomap, a Jomap que é líder em implementos para pecuária leiteira, né? Então tudo que você precisar para sua fazenda, que para trabalhar com a pecuária leiteira, a Jomap tem tudo para atender vocês. E agradecer a Priscila, ao João Bosco, ao Almar, toda a equipe. Lembrando, outra coisa que eu estava esquecendo, lá também você encontra uma equipe 24 horas, 7 dias por semana para te dar a assistência técnica toda que você precisar. Porque, afinal de contas, a produção do leite não pode parar, né? Parou, dá problema. E quero agradecer também um outro grande apoiador nosso, que é o restaurante Gastro Bequê, lá da minha amiga Bel e do Alexandre, do Jean, da Cíntia, do Gustavo, ali perto da Basílica de São José, em frente ao supermercado ali. Gente, precisou de uma comida de casa, fora de casa, é lá no Gastro, não tem o que pensar. Se você quer anunciar com a gente, ter o seu comércio divulgado aqui com a gente, entre em contato com o pessoal da .br Comunicação, o link vai estar na descrição do Instagram para vocês mandarem mensagem. E agora, chega de conversa fiada, vamos apresentar a nossa convidada de hoje, que é, como sempre, uma mulher de garbo e elegância que está emprestando a sua capacidade, sua beleza para o nosso programa. E hoje teremos polêmica neste programa, mas só no final do programa. Acompanhem para vocês saberem o que é. Senhoras e senhores, eu tenho o prazer de trazer para bater um papo a mais comigo, ela, Janete Campos. Janete, seja muito bem-vinda ao Um Papo a Mais. Obrigada, eu que fico grata aí pelo convite, é sempre bom poder mostrar um pouco do nosso trabalho, um pouco da gente, né, para quem ainda não conhece, e sempre admiro o seu trabalho, já esteve conosco em outros eventos, e aí fico grata. Janete, então, vamos lá, vamos começar. Você, médica veterinária, também é criadora da raça Manga Larga Machador,
está à frente também do Clube do Cavalo, participa, né, do clube, você está à frente do Clube do Cavalo aqui em Barbacena ainda? O Clube do Cavalo está sendo reativado. Ah, ele está sendo reativado. Mas eu sou presidente do NUCAV, né? Do que é o NUCAV, núcleo do Manga Larga Marchador. Isso, Olha para você ver, já está começando, dando uma nota. Mas faz parte, a gente que não é do meio, a gente fica um pouco perdido. Mas é porque está tudo envolvido, né? E, Janete, como que começou essa paixão pelos animais? Na verdade, desde criança, né? Eu nasci na fazenda, estudei na fazenda até 10 anos de idade. A gente ia a cavalo para a escola, né? Então, já tinha um contato direto com os animais desde pequena. Na verdade, mamãe também, o transporte naquela época era muito a cavalo, né? Então, muitas das vezes a mamãe estava com uma criança no braço e outra na barriga, andando a cavalo. Então, já tem contato com o cavalo até antes de nascer, né? E com os outros animais também. Sempre gostei muito de galinha, de gato, cachorro, vaca, sempre teve lá em casa, né? Então, esse contato é desde criança. E vocês são aqui da região de Barbacena mesmo? Não, eu sou importada, né? Como você diz. De onde? Mas muito bem acolhida por Barbacena. Eu sou muito grata a essa cidade. Eu sou de Boa Esperança, no sul de Minas. Ah, Boa Esperança, sim. Conhece lá? Não, mas já ouvi falar, né? Assim, o nome é conhecido. Assim. É uma cidade bem bonita, assim, tem uma lagoa muito bonita, tem tradições aí na música, né? Festivais de música. E já o tem pessoal gosta muito. E você já tem quanto tempo assim de Barbacena? 30 anos. 30 anos já aqui? É. Então foi ontem que você mudou para cá? Com certeza. E assim, igual você falou, né? Desde criança já tem esse contato com os animais. Então, a ida para medicina veterinária foi um caminho natural, assim, para você? Na verdade, desde 6 anos de idade, que eu tive o primeiro contato com essa profissão, né? Que eu conheci uma médica veterinária do antigo IESA, que eles lembram os Fusca Preta, que ia nas fazendas. Então, foi o primeiro contato que eu tive com essa profissão. E aí, logo, eu já disse, eu quero ser isso aí, vou ser médica veterinária. E nunca mudei esse conceito, né? Desde 6 anos, quando chegou na idade de ir para a faculdade. Só prestei para veterinária mesmo, né? O vestibular. O foco já era... Já era a medicina veterinária. E você formou a medicina veterinária onde? Formei em Alfenas, no sul de Minas, porque era próxima a Boa Esperança, né? Era a faculdade mais próxima lá para mim, mais fácil acesso, ir e vir para Boa Esperança era bem mais prático. Aí fiz lá. Então você vem para Barbacena depois de formada. Sim, assim que eu formei, colei grau, Barbacena estava abrindo uma clínica veterinária, né? Em 94, início de 95. Não tinha quase clínica veterinária em Barbacena. E aí o Marcos, né, veterinário, estava abrindo uma clínica junto com a Consuelo Fontana. E eles ligaram lá na faculdade pedindo aos meus professores uma indicação, né, de uma médica veterinária que estivesse recém-formada e que atendesse pequenos e grandes animais, tivesse condição de atender aos 2 portes. E aí me indicaram e eu vim para Barbacena em dezembro de 94. E desde então estou por aqui. E igual assim, você dá aula também ou se dedica apenas como se diz apenas? Você fica só na prática da medicina ou você é docente em alguma faculdade? Não, já recebi alguns convites, mas assim nunca tive a oportunidade por não querer mesmo, né? Eu acho que eu exerço melhor a medicina veterinária na minha clínica, sabe? Eu sou especialista em ortopedia veterinária e há até uma confusão, porque eu crio cavalo Manga Larga Manchador, gosto muito de cavalo, estou à frente de uma entidade, né? Nós vamos falar mais para frente. Mas as pessoas confundem. Mas a minha especialização é em pequenos. Eu trabalho com cão e gato, né? A minha clínica é especialista nisso. Eu ia até perguntar qual que era a especialidade da clínica mesmo. É pequenos animais. Aí eu trabalho com ortopedia e clínica geral. Que legal. E você falou, aí é impossível, né, falar da sua trajetória sem falar da sua atuação frente ao
no CAV, né, que é o Isso. núcleo do cavalo Manga Larga Machador. das vertentes, né? É Núcleo Campos das Vertentes do Manga Larga Machador. E o núcleo já tem quanto tempo de existência? 12 anos, 12 para 13 anos. Ah, tá. E a atuação dele é só aqui em Barbacena ou atua na região também, assim? O núcleo atende 25 cidades na legal. região aqui do Campo das Vertentes. Aí a gente realiza eventos na maioria delas e a sede é Barbacena, mas a região toda está envolvida, né? A gente está à frente de tudo. E assim, só para a gente ter uma ideia, assim, vai até, por exemplo, a atuação vai até Lafayette, ou Lafayette já tem um outro núcleo, alguma coisa assim? A gente atuava até Lafayette. Recentemente não, há uns 3 anos, mais ou menos, ou 4, Lafayette fundou um núcleo, né? Uhum. Aí a gente está indo até a Carandaí, nesse sentido, né, da BR, e até Lagoa Dourada, Desterro de Entre Rios, para o lado de cá até Alto Rio Doce. Aqui, para o lado de Santos Dumont, a gente divide essa assistência a Santos Dumont com outro núcleo que existe em Juiz de Fora, que é o Caminho Novo. E para o lado de Bertioga, Santana do Grambel, aquela região ainda é no CAV. Aqui, para o lado de Barroso, deve ir até onde? Então, aí vai até São João del Rei, de lá vira para o lado de Lagoa Dourada, Sim. aquela região. Resende Costa, ali, Coronel Xavier Chaves. Coronel Xavier Chaves, a gente faz evento em todas essas cidades. Lagoa Dourada nós vamos inaugurar agora, dia 22 de fevereiro. Sábado que vem, né? A primeira Copa no CAV do ano vai ser lá em Lagoa Dourada. Poxa, que bacana. Cidade dos Moares, agora recebendo uma Manga Larga Machador. E vai ser sábado e domingo ou só no sábado? A responsabilidade e a organização do NUCAV é só no sábado, mas a organização local vai fazer um poeirão também no domingo, que eu sei da programação lá. E vamos explicar para o pessoal, né? Porque a maioria do pessoal, assim como eu, não é do meio. Uhum. Né? Obviamente que tem muita gente que te conhece, que está participando aqui com a gente. Mas explica o pessoal o que é um poeirão? O poeirão é porque ficou tradicionalmente com esse nome justamente pelos locais que às vezes produzia esses eventos, às vezes não tinha uma pista de grama e aí não tinha condição de apagar a poeira, um caminhão-pipa e dava aqueles poeirões. Mas basicamente quer dizer que seria várias raças no mesmo evento, entendeu? Não tem uma raça específica. Lá no poeirão atende o Manga Larga Machador, o Campolina, o Piquira, o Muar, o Manga Larga, que é outra raça. Então, assim, é bem diversificado. Aí agora é bom você falar, porque assim, é uma dúvida que bateu agora. Você falou que tem o Manga Larga Machador, que é a raça que você cria, né? Você trabalha diretamente, e tem o Manga Larga. Existe alguma assim, característica para diferenciar um e outro? Ou assim, só mesmo quem é muito entendido para saber qual é qual? Olha, toda raça tem assim na sua cabeça, né? Quando você olha para o perfil, para a cabeça de um equino, você tem que identificar. O padrão racial está determinado pela cabeça, principalmente. Então, para os entendedores, bate o olho na cabeça de um Manga Larga e de um Manga Larga Machador, dá para entender que são raças diferentes. O tamanho também é um pouco maior, o Manga Larga, mas são raças co-irmãs, nasceram da mesma base base genética de equinos, né? Que foi no sul de Minas, as éguas marchadoras que tinha lá na região, que era uma fazenda que chamava Manga Larga, e um cavalo alter, da raça alter, que veio de Portugal, que foi presente para um criador lá do sul de Minas. Então, quem iniciou a associação, que passou a registrar cavalo, foi o Manga Larga. Mas eles mudaram para São Paulo e aí eles começaram a ter um norte diferente, dar um norte diferente para a raça. E aí os sul-mineiros quiseram manter a tradição de uma boa marcha e tudo mais, criaram a nova associação, que é o Manga Larga Machador. Desde então, as duas raças evoluíram muito,
mas cada uma focando na sua principal aptidão. E hoje há diferenças significativas de padrão racial entre as duas. E como que é a presença, por exemplo, vamos colocar no nosso estado, né? Hoje, assim, existe uma raça predominante de criação no estado de Minas, assim, mais um manga larga, mais um manga larga machador. Olha, sem medo de errar, em Minas o marchador tem o maior número de criatórios, sim, e de animais. O manga larga tem menos, Campolina, Moares, tem outras raças de animais, né, de equides em geral. Mas o manga larga machador, com certeza, tem o maior número, sim. Principalmente em organização de associação. Pode ser que tenha animais comuns em grande número também, mas não tem uma estatística, um registro, igual existe no manga larga machador, que dá para a gente afirmar que, de forma organizacional, é o manga larga machador. E assim, o manga larga machador, ele apresenta, assim, quais são as principais características do manga larga machador, assim? O que eu falo, assim, por exemplo, vamos supor que eu queira hoje eu quero, comprei um sítio, quero colocar lá uns 2 ou 3 cavalos lá para andar no final de semana. O manga larga machador, ele é o mais indicado ou não? Olha, seria pretensão minha, é claro que a gente cria a raça, a gente sempre vai puxar a sardinha para a raça da gente, né? Que a gente cria, que a gente ama, que a gente quer divulgar. Mas eu te dou um conselho, você comprou um sítio, não pensa em comprar primeiro o cavalo, não. Pensa em o que você vai tratar esse cavalo, entendeu? Então, faça capineira, organize se esse animal vai precisar ficar em baia ou não, se você tem área suficiente para ele ficar solto, né? Então, isso, como médica veterinária, é muito importante a gente dar essa orientação para o novo criador. Depois, se você quiser, assim, um cavalo, eu quero um animal que ele seja mais dócil, que eu consiga colocar mais pessoas que não tenha tanta experiência para montar, o marchador vai te atender bem nisso. E depois, se você pensar em versatilidade, eu quero um animal que me atenda na marcha para eu fazer uma cavalgada, para eu levar numa pista, dependendo do grau de condição dele de marcha, você tem como levar. E eu quero também fazer esporte, por exemplo. O manga larga machador te oferece essa gama de aptidão. Claro que de indivíduo para indivíduo, um vai ter mais aptidão para aqui ou para ali. Tá. E com relação, assim, é óbvio que existe, assim, uma linhagem, né? E existem, assim, na nossa região existem animais de uma linhagem mais apurada, assim, em termos de genética. Não, a nossa região ainda é jovem, né, no que diz respeito à criação de manga larga machador. A gente tem várias linhagens de boa qualidade que está inserido aí na tropa da maioria dos criadores de manga larga machador, mas Barbacena ainda não tem um criatório que a gente possa pensar que vai virar uma linhagem. Isso está longe disso. Mas temos indivíduos muito bons dentro da cidade. Tem vários criadores, várias pessoas, usuário que tem animais de boa qualidade, centros de treinamento de cavalo, tem mais de um em Barbacena, com excelentes profissionais. E com certeza a gente tem como destacar aí no cenário nacional, mas não como linhagem. A linhagem já existem e estão lá no sul de Minas, a maioria. Sim. Porque eu tive a oportunidade, né, agora falando um pouco mais diretamente sobre como nós nos conhecemos, nós temos, né, grandes amigos em comum, né? Eu quero mandar aqui um grande abraço para o Corgesos, que já participou aqui do podcast, foi um dos primeiros participantes, né, do podcast, Robertinho Garcia, também que é veterinário lá em Carandaí, e também são pessoas assim de grande conhecimento, né, na área dos equinos aí, e a gente, né, eu tive a oportunidade de conhecê-la nos eventos, né, na realização da Copa no CAV lá em Carandaí.
Sim. E também nos eventos do Clube do Cavalo, junto lá do Clube do Cavalo, até cheguei a prestigiar um leilão que nós tivemos lá, Foi. que me parece que é de Astolfo Dutra. O criador? Eu não me lembro. Não, era dali mesmo. É o Bernardo Junqueira. Bernardo Junqueira, isso. Ele tem criatório lá em Carandaí. O criatório dele é Carandaí? Eu achei que era de fora. Não, é Carandaí, indo para Capela Nova ali. Gente, olha só, eu sou de Carandaí e não sabia dessa informação. E o outro, ele tem um outro criatório que é perto de Santos Dumont, ali na Mantiqueira. Ah, sim. Eu lembro que ele levou alguns exemplares bem bonitos lá para o leilão. Teve uma liquidez boa, né? Uns 30 animais, foi vendido bem. Foi muito, muito... Eu, particularmente, eu tenho que confessar que eu não sou muito da equitação, mas quem sabe a gente não aprende, né? Acho que eu acho que é bom esses desafios, né? Quem sabe agora com essa oportunidade você não vai fazer umas aulas. Aqui tem vários lugares que dá aula de equitação, inclusive lá em casa. Então, é só fazer o convite que nós vamos lá. Tá feito. E até assim, aproveitando já a oportunidade aqui, né, para a gente fazer até uma reportagem, uma matéria sobre o Aras, a escola de equitação. E vai ser bem... gente, mas eu sei o que todos vocês já estão pensando. Não, eu não irei cair do cavalo. Porque lá o ensino é profissional. Mas, Janete, agora vamos falar um pouquinho agora do Essência da Marcha. Né? Bora. Como que surgiu o Aras? Obviamente que é uma evolução natural da sua paixão pelos animais, né? Mas como que ele se tornou realidade? Olha, sempre eu quis, né, ter um Aras e criar cavalo desde criança. Aí vim de Boa Esperança, que é muito tradicional lá, o Manga Larga Machador. Quando cheguei a Barbacena, não tinha tanto criatório aqui. Fundamos o núcleo e começou essa paixão. Aí eu tinha cavalo junto com meu ex-marido, né? E depois, aos poucos, eu falei, não, mas eu não estou concordando com a linha que ele está seguindo aí de cruzamentos, preferi ter o meu. Eu não tenho um número grande, não produzo vários animais por ano, mas dá para brincar, tanto na marcha quanto no esporte. E aí, depois, com as dificuldades que surgiu na época da pandemia, né, a gente com dificuldade para trabalhar, eu pensei, olha, muita gente querendo andar a cavalo, então abri as portas do Aras não só para criar meus cavalos, mas também para hospedar animais de outros amigos. E aí, nessa época, nós fizemos várias cavalgadas. Eu, Marina, as meninas do Filarde, que tem cavalo lá comigo, e depois uma outra parceira que o menino dela faz prova de esporte junto comigo, que é a Suzana, do Aras ST Abras, passou a trazer os animais dela para treinar aqui comigo. Então, eu passei a ser criatório e centro de treinamento. E também passamos a oferecer essas aulas de equitação para quem quer aprender a montar da forma correta, né? Tem lá um instrutor, que é o Tadeu Ribeiro, especialista nisso, muito bom apresentador. E aí, com isso, está se concretizando esse trabalho. Eu brinco que é a primeira vez que eu não só coloco dinheiro no Aras, né? Ele está se pagando, né? Muita gente diz que não dá para viver de criar cavalo e atividade equestre não gera renda. Eu provo que não é bem assim, não. Dá sim. Dá. Com certeza. A gente tem que ter sempre um espírito empreendedor em tudo que você se propõe a fazer. E tem que acreditar. E fazer acontecer, né? Porque se você sonhar, mas ficar só deitado, não tem jeito, não. Mas se você tirar do papel, colocar em prática, funciona. Não, com certeza. E muito em breve a gente vai, a partir de agora, a gente vai trocar figurinha e a gente vai alinhar essa reportagem lá no Aras para o pessoal conhecer. Depois eu vou deixar na descrição do vídeo o Instagram lá do Aras, para o pessoal já ir conhecendo, entrando em contato com vocês, para a gente fazer
essa divulgação bem bacana, né? E, ô Janete, aqui na nossa região, os concursos de marcha, né, eles são tradicionais, né? Eu estou te falando isso porque isso acaba remontando, apesar de não sou um entendedor, mas esses concursos de marcha acabam sendo muito particularmente emocionante para mim, porque o meu pai era muito fã, ele adorava, ele ficava ali horas e horas acompanhando as provas, né? E ele sempre ficava assim, ó, aquele cavalo ali tá assim, ó, a pisada daquele tá assim, a mão desse tá assim. E aí depois, quando ia ver o julgamento, né? Dá o resultado. O juiz, assim, Escolhia aquele. falia, não, ele falava, falava as mesmas coisas, né? Aham. E assim, o mundo do cavalo, né? A base dele é a família, não é? Sim, isso que você está falando aí, até com quase emoção, quase merejando os olhos, Não, eu entendo eu tô me segurando perfeitamente. para não chorar. Porque, assim, dá um saudosismo, né? Agora, o papai, né, graças a Deus, tá vivo, está entre nós, ele também tem essa característica, né, de chegar assim numa prova e ele entender quais são os melhores animais e falar quem que vai ganhar, e normalmente coincide com o jurado, né? E nos comentários, que é o que você falou aí, realmente coincide o que ele tinha comentado com o que o jurado entende. E família é a base, né, do cavalo. A gente prega muito isso e tem lutado para que isso permaneça dessa forma, porque a gente diz, a criança que tem contato com o cavalo, ela diminui, já tem estatísticas mostrando, né, que ela diminui muito entrar no vício, entrar em criminalidade. Já isso é muito bom. É claro que a gente tem as tristezas aí dos vícios também no nosso meio, não há como a gente negar. Mas a probabilidade é menor, sim. E é família. Igual agora na exposição do Criador, que a gente vai falar sobre isso, né? Que é o primeiro evento grande aí da raça Manga Larga Manchador, que é nacional, é da ABCCMM, junto com o NUCAB, vai ser em Barbacena. E quando que vai ser? Vai ser de 17 a 22 de março. De 17 a 22 de março. De março. Estaremos lá fazendo a cobertura, tá? Ah, que ótimo. A gente vai fazer a cobertura. E aí a lá. gente vai ter lá, né, as provas sociais que as crianças montam, os pais, as esposas, namoradas, criadoras, né? E também vamos ter o ranchorte, que é aquela apartação de curral, que tem uma categoria que é da família. Justamente para intensificar essa união e incentivar. Né? Exatamente. E, Janete, é o seguinte, uma coisa assim também, é impossível, né, não lembrar do meu pai, porque assim, eu acompanhava ele ali, ficava com ele, né, durante as provas e tal, e você falou sobre a questão do contato, né, da criança aliás, não é só a criança, todo mundo que tem contato com o cavalo, com o animal, tende a dar uma desacelerada, né? Parece que entra numa sintonia com a natureza, né, propriamente dita. E assim, como que hoje está a presença feminina? Vamos falar da presença feminina no mundo do cavalo, porque teoricamente, a princípio, parece que era uma coisa só masculina, né? Hoje não, hoje parece que as mulheres estão entrando firme, forte aí. É verdade isso? Olha, eu quero crer que sim, né? Porque hoje, por exemplo, a gente tem na nossa associação nacional, a presidente é uma mulher, né? A diretora de eventos é uma mulher e estão fazendo uma gestão brilhante, né? Você está à frente, e eu quero crer que eu estou à frente também. do NUCAV há 12 anos, 12 para 13 anos, não é à toa, né? Com certeza a gente tem agradado a maioria, senão não teria permanecido. E o número de mulheres que participam das provas de esporte, de cavalgada, também como
sendo a titular de vários aras renomado aí, Brasil afora, dá para perceber que esse número tem crescido cada vez mais, sabe? Eu acho isso importante. Não que eu levante essa bandeira, eu acho que a gente tem que tomar cuidado com feminismo, fanatismo, porque tudo é preocupado. É preocupante. Mas, assim, é importante, né? Essa participação, ela vem crescente. Isso só demonstra que nós temos igualdade em tudo, né? Mesmo porque é o seguinte, praticamente todo mundo que está no meio da equinocultura, né? É um legado de família. Então são pessoas que já são criadas dentro daquele meio e dão prosseguimento ao trabalho do avô, do pai, né? Então não tem por que ter competição mesmo, não. O negócio é o amor pelo animal, você não acha? Não concorda comigo? Exatamente. Isso aí. E assim, igual você falou das cavalgadas, né? A cavalgada também é um evento, né? É bonito de ver a tropa passando. Aqui, assim, existe algum trecho, algum evento de cavalgada que é tradicional aqui na região? Assim, ou tem um percurso mais longo? Tem assim? Olha, aqui tem cavalgada direto, né? Nós temos um grupo que é Amigos, Cavalo e Gourmet. Então a gente encontra de vez em quando, tem uma turma boa aí, o Bebeto, o André lá do Túlia, Ronaldo da fisioterapia, Juninho do Pão de Queijo, e aí por diante. E a gente se reúne com frequência, faz várias cavalgadas. Tem uma que a gente faz em outubro, junto com a Festa das Rosas, que é... A primeira foi como temática. O tema é a plantação de rosas, o cultivo de rosas aqui em Barbacena. Aí a gente sai do Parque de Exposições, vai até Vasconcelos e volta. Dá um trajeto bem bom. Deve ser bem bacana, né? Muito bacana. E agora nós vamos fazer outra edição dessa cavalgada temática em Tiradentes, de 3 a 5 de abril. Fica aí a data para você, até lá dá tempo de você treinar, adquirir um manga larga manchador e participar da cavalgada temática. Ô, Janete, a minha conta bancária hoje não está permitindo, viu? Mas, assim, a vontade é grande. Não, assim, igual eu falei, apesar de não ser do meio, mas a gente sempre admira, né? Porque amigos próximos e você, eu já coloco você na categoria dos amigos aqui. Que ótimo. Mas você sabe a vontade, eu tenho mesmo vontade de participar de uma cavalgada para sentir a emoção. Mas quando você falou aí da conta bancária, é excelente essa oportunidade. Por quê? Porque tem essa visão, né, de que o cavalo não é acessível. Mas você tem cavalos de excelente qualidade por preços muito bons. Então, assim, criou-se uma cultura, que eu acho que isso prejudica o agronegócio, inclusive, de equinos, é essa visão de que para ter um cavalo você precisa ser muito rico, que para ter um cavalo... Esses dias eu vi uma brincadeira na coisa que antes para comprar um carro era só rico, e agora para ter um cavalo que é coisa de rico. Mas isso aí é um mito. A gente tem animais assim, de excelente qualidade com preço muito acessível. Aí você vai falar, mas quanto? Tem cavalos bons até de 3, 5 mil reais, né? Então, assim, claro, você tem que ter um planejamento para mantê-los. Porque como carro não é só comprar, tem que manter. Mas, assim, há uma visão distorcida de que o animal é um ser muito caro. Mas, assim, eu acho muito bonito, porque, assim, a gente vê... eu assistia muito... Gente, vou voltar mais uma vez, eu sei que é chato. Mas, assim, além dos concursos de marcha, eu e meu pai gostavam muito de assistir filmes juntos, e a gente via muito filme de faroeste. Então, o cavalo está sempre presente. E o cavalo, assim, E o cavalo ele tem uma importância muito grande no desenvolvimento da humanidade, né, se a gente parar para pensar. Sim. Porque não tinha carro, não tinha moto, ônibus, caminhão, era no lombo do cavalo, no lombo do burro. Ia falar burro aqui, do muar, né? Do azenino e tudo. Mas, assim, o cavalo tem, né, essa importância também econômica, né? Tem sim. As grandes conquistas, né, as batalhas, as guerras, né, infelizmente,
muitas delas teve participação ativa dos cavalos, né? E até Brasil, principalmente, desbravar o Brasil, os bandeirantes fizeram isso a cavalo, né? Também a Estrada Real, o ouro de Minas chegava ao Rio, tudo em lombo de cavalo, né? Até mistura essa história com o Mangalarga Machador, porque foi aí que eles entenderam que ter as éguas que eram mais macia era mais interessante para uma viagem longa, assim, sabe? Até mistura aí com o início do Mangalarga Machador. E, Janete, igual assim, você tem anos de experiência na equinocultura. Você consegue lembrar porque assim, a gente falando, é tudo muito bonito, tudo muito bonitinho, tudo parece que é tudo muito colorado, mas sempre tem aquelas histórias engraçadas, né? Você tem algumas histórias engraçadas para contar para gente do meio aí, de coisas que aconteceram? Sempre tem alguns acidentes, né? Brincadeira boba, principalmente, que às vezes a gente voltava da aula e os meninos escondiam para assustar o cavalo, aqueles tombos tradicionais, né? Sempre existe. Mas mais por esse lado aí mesmo, né? No cavalo é sempre tudo diversão, né? Brincadeiras que a gente fazia na exposição agropecuária lá de Boa Esperança. Da cadeira, você já viu essa brincadeira? Não. Hoje até se parou um pouco, porque é bem perigosa. A gente sempre tem aquela brincadeira de sentar, né? Que a gente anda em volta da cadeira, sempre tem uma cadeira a menos para sentar. Sim. A gente fazia aquilo a cavalo. Saía de um ponto e tinha 6 cavaleiros e 5 cadeiras. Era muito acidente. Um caía em cima do outro. Meu irmão tem uma lesão na perna até hoje por conta disso. Porque o amigo deles desceram ao mesmo tempo e o amigo dele passou a botina na perna dele assim. E machucou bastante. Só de falar já dá dói, já dá aquele arrepio na espinha. Mas é legal, né? Vocês estão acompanhando aqui, né? Quem está acompanhando com a gente, mas eu estou aqui vendo e assim, é impressionante ver o brilho no olho dela quando ela conta essas histórias, conta as experiências dela. E assim, você falou que trabalha, apesar do seu amor pelos cavalos e tudo, você trabalha com animais pequenos, né? Com Sim. Gatos e cachorros ali. Mas você também já chegou a trabalhar, a prestar socorro para cavalos também? Ou não? Sim, na verdade tem que deixar bem claro que o meu amor pelos pequenos animais também é muito grande, né? Não, mas isso é assim, claro. como criadora, eu prefiro criar cavalo, mas eu tenho muito apreço, né, e carinho pelos pequenos. O que foi a pergunta mesmo sobre? Não, porque assim... Se eu já atendi grandes, animais, já esporte. sim. Quando eu formei, eu cheguei a Barbacena, a contratação minha, né, para trabalhar na clínica do Marcos e da Consuelo, era justamente um médico veterinário que atendesse pequenos e grandes animais. Então, eu já dei assistência ao mesmo tempo, em mais de 10 criatórios de bovino, de leite, e de corte praticamente eu não trabalhei. E já fiz serviço de atendimento veterinário para equino, na época do Clube do Cavalo, aquelas exposições em maio. Quando eu cheguei, eu fiquei como veterinária em umas 3 ou 4 exposições. Depois, quando meu sócio saiu, o Antônio José, porque ele ficava com a parte de pequenos e eu atendia grandes. Quando ele saiu, eu entendi que precisava mais de mim na clínica de pequenos do que na clínica de grandes. Aí foi que eu fiz essa opção, né? Mas muito feliz, inclusive, porque desde então a minha clínica tem tido muito movimento, é referência em Barbacena, né? E Sim, graças a Deus está dando muito certo. E aproveitando já o gancho que você deixou, você hoje é a proprietária da Clinvet, né? Sim. Aonde que a Clinvet fica? A Clinvet hoje está na Avenida Dom Pedro II, número 840. Tá, porque eu preciso... É aquela avenida acima da avenida que vai para a rodoviária. O Caminho Novo que eles falam. Isso. Ali, na verdade, é Passarinhos, mas
Mas é próximo do caminho, fica entre Caminho Novo, São Pedro e Santo Não, porque às Antônio. vezes como eles dão como referência, a gente Isso, pega aquilo ali. E a Clinvet hoje já está com quantos anos de existência? Na verdade, ela vai completar 30, porque coincide muito a minha chegada em Barbacena. No mesmo ano que eu cheguei em Barbacena, a gente fundou a Clinvet, né? Eu fiquei 8 meses apenas trabalhando na clínica do Marcos, que chamava São Francisco, eu acho, na época. E aí depois fundamos a Clinvet e desde então eu estou por lá. Ah, que bacana. E que hoje tem o atendimento. É só animais pequenos, não, né? Assim, lá Não, eu só atendo pequenos. Só pequenos. Só né? pequenos. Assim, houve até não sei se é da turma nova que formou aí, mas quando eu mudei da Avenida Bias Fortes, que na Avenida Bias Fortes eu fiquei 20 anos, né? Ali, a Clinvet ficou ali 20 anos. Depois que eu mudei de lá para Dom Pedro II, muita gente achou que eu deixei de atender pequenos animais e voltei a atender grandes. E até hoje, às vezes, tem cliente que era dessa época, que aparece na clínica e fala, Janete, gostei de te encontrar. É uma cidade tão pequena, a gente pensa que isso não acontece, né? Aí, achei que você estava atendendo só grandes. Não, meu foco é pequenos animais mesmo no profissional. Não, porque acaba que, assim, como você ficou muito tempo num determinado ponto, virou um ponto tradicional, né? E quando sai, a gente fica meio perdido. Meio perdido, fica assim. Fica meio perdido. E você falou que falo nós, porque agora eu estou morando em Barbacena, então eu faço parte da comunidade. Com certeza. Nós vamos sediar aí o primeiro encontro É o primeiro grande evento da raça, né? A raça Mangalar Manchador tem mais de 300 eventos por ano, mas que é responsabilidade da BCCMM, que é a nossa Associação Nacional do Mangalar Manchador. São 4 eventos, né? Ela faz a exposição do criador, 2 CBMs e uma nacional, que é em julho. Aí a exposição do criador, que é a primeira grande evento da raça, vai ser em Barbacena pela primeira vez. Nossa, é uma honra. Uma honra, né? E uma tremenda responsabilidade. Com certeza. E já adianto aqui para você, já estou me oferecendo para poder estar lá fazendo a cobertura do evento com vocês lá. Com certeza. Vai ter eu vou te passar depois, tem um credenciamento, né, junto à BCCMM para receber esses profissionais, mas com certeza vai ser um prazer. A exposição vai acontecer de 17 a 22 de março, que eu já te falei, né? É assim uma movimentação grande. Quero agradecer muito o Poder Público de Barbacena, o prefeito Carlos Du, o secretário de governo, o Fabrício Júnior, todas as secretarias envolvidas, porque estão abraçando a causa, né? O Sindicato Rural, o Érico também, Pissolati, que está me ajudando. Meu braço direito e esquerdo aí nesse Aliás, evento. eu tenho que entrar em contato com ele. Ele está me ajudando muito, porque dá bastante trabalho. E a própria associação, né, que acreditou na gente, está aí firme nesse propósito. A gente espera receber em Barbacena cerca de 500 animais. Mangalarga Manchador. É realmente um evento grande porte assim. Mesmo, né? A gente vai ter em torno aí de 200 criadores. Essa exposição, ela tem assim, a gente tem um carinho especial por ela, porque ela chama a exposição do criador porque você só pode apresentar animais que realmente sejam do seu criatório e ainda permaneça no seu sufixo. O expositor e o criador tem que ser o mesmo. Então, aí mostra, né, o que produziu durante o ano, o trabalho que vem sendo feito. Então, é uma exposição que a associação e nós também, no CAV, estamos com muito carinho com ela. E vai movimentar a cidade inteira, né? Não, e assim, são eventos como esse, que às vezes a pessoa, às vezes quem vê, não imagina a importância cultural e a importância econômica para o mercado da cidade, né? Porque, vamos supor, são 200 criadores. Onde que esse pessoal vai ficar? Vai movimentar hotel, vai movimentar... todo o comércio da cidade vai girar em torno desse... vai gerar uma renda para o mercado muito grande, né?
A gente tem certeza disso. A gente em Barbacena hoje tem quase 2.000 acomodações, temos um número grande de hotéis. A gente soube por alguns dos parceiros aí que já tem reserva, entendeu? Já até completou o número de acomodações, já não tem mais para disponibilizar. Porque você pensa, 200 criadores, né? Mas cada um nunca vem sozinho, como nós dissemos, é a família, traz uma equipe, traz os participantes da família, pelo menos mais 5 pessoas, né, direcionadas a isso. E além dos funcionários que cuidam dos animais, né? Esses funcionários tradicionalmente ficam no parque, né? A maioria não sai do parque, não, mas com certeza gera renda para o município, né? A gente pediu uma atenção especial da BCCMM, na medida do possível, se tiver bons orçamentos em Barbacena, né, que dê preferência para contratar o maior número de serviços e estruturas daqui. E apesar de ser uma condição de total autonomia deles, essa contratação, mas eles têm nos atendido bem. E a contrapartida, né, que a gente faz para o município nos apoia, a gente apoia a cidade, gera renda e assim vai. A indústria do cavalo hoje, você sabe que emprega mais do que a automobilística, né? Não, eu não sabia, não. Bom saber. É um dado, né, concreto. E isso é muito importante, né, para a nossa... E é um orgulho, geral, um orgulho, né? É um orgulho para saber que tem tanta gente envolvida, né? Muita. Porque, igual mais uma vez, para quem não está no meio, não tem ideia do que acontece nos bastidores, vamos colocar assim, né? É uma equipe grande envolvida, né? Tem o proprietário aí, do proprietário tem o gerente do Aros, dependendo do porte do Aros, tem o apresentador de pista, tem o puxador, que é outro profissional. Tem Aros que chega num evento assim com equipe de quase 17 pessoas. Tem o médico veterinário que cuida desses animais e agora está usando muito, assim, tá em alta, né? Cuidar da fisioterapia desses animais, então tem aumentado também esse profissional aí na equipe. É bem importante, ferrageador. Então, assim, é uma cadeia grande, quem produz o feno, quem produz a ração, então, assim, dá para movimentar muita coisa nesse sentido. Não, porque, assim, é toda uma estrutura organizada, né? Uhum. E assim, foi até bom que você falou sobre a questão da fisioterapia, dos animais e tudo. De quando você começou há 30 anos atrás, como que você vê a evolução da qualidade de vida do animal hoje? Eu vejo assim, com bastante satisfação, que hoje as pessoas cuidam muito mais dos animais. A gente tem uma luz acendendo com a preocupação de como que as pessoas estão envolvidas emocionalmente e dependentes emocionalmente dos animais. Isso é bom pelo cuidado com o animal, mas dá uma preocupação pelo meu semelhante, né? Porque as pessoas estão ficando muito sozinhas, né? Se interagindo cada vez menos. Está cada vez menos pessoas, né? É introspectiva, né? Os núcleos familiares estão diminuindo. Estão diminuindo. Muito em celular. E a companhia principal de muitas pessoas hoje é um animal, um pet, né? Que é o cão e o gato. Mas muitas têm também, está começando a achar que o cavalo também é um animal de estimação. Tem que tomar um cuidado nesse ponto, sabe? Que o cavalo tem algumas particularidades que não dá para tratar como um pet, né? Ele pode machucar a pessoa, né? O cavalo é um pet, né? Não é, mas tem muita gente que fica achando que seja, né? Mas os cuidados, sem dúvida. O animal atleta hoje, ele tem uma equipe, igual eu te falei, né? Por trás de chegar num cavalo a campeão nacional, tem uma trajetória grande envolvendo vários profissionais, sem destruir o estúdio, né? Não, tranquilo. Isso acontece, isso aí é o tipo que acontece. E assim, além, né, toda essa tecnologia, também houve muito avanço também na nutrição animal, nos cuidados físicos também, né? Gente, o cavalo hoje tem até fisioterapeuta, né? Então, assim,
tudo isso contribui também, acaba que, não sei se diretamente ou indiretamente, acaba por contribuindo para o desenvolvimento da genética do animal, ou eu estou errado? Para a genética em si, Não, para a eu condição acredito que fisiológica, não. para a condição física. Mas pelo assim. desempenho, por exemplo, o animal, a carga genética que ele tem desde que ele nasceu, né? Mas para o desempenho, para melhor aproveitar o que ele pode ter de potencial intrínseco, essa parte que exterioriza com os cuidados, com a fisioterapia, com certeza vai ficar mais fácil de ser demonstrado, né? Porque, por exemplo, você pega 2 animais que geneticamente têm qualidade de marcha, um recebe cuidados para preparação em termos de qualidade de alimentação, em termos de tratamento de condicionamento adequado, e o outro não, a gente vai ter uma diferença de desenvolvimento em cada um deles. É claro que aquele que recebeu esse tratamento específico que eu estou te falando, ele com certeza vai ter um melhor desempenho na marcha do que o outro, ou na parte atlética, né? Na parte de prova de esporte. Isso, sem dúvida, faz diferença, né? Mas a primeira coisa que nós temos que tomar importância em qualquer criatório de equino é entender se ele tem genética e aptidão para cada coisa que você vai colocá-lo para fazer, né? Então, mas é porque assim, a gente vê assim, como fazendo um paralelo com nós humanos, né? Porque assim, há uns 20 anos atrás, vamos supor, quando eu tinha 15 anos atrás, uma pessoa de 30, 35, já era uma pessoa assim, que tinha um certo... Já era mais velho. Já era mais velho, né? Aí tinha. Era um senhor. Já era um senhor. Igual, por exemplo, com 60 anos já era aquelas senhorinhas, já era uma senhora de cabelo branco, a vovozinha. Tinha, né, até assim, um pouco. Vamos colocar assim, machista falar isso, mas assim, tinha a figura da quarentona, né? Que a mulher que chegou nos 40, ela já era aquela mulher que ficou de lado ali. E hoje não, hoje você vê que assim, hoje você vê pessoas com 60 anos de idade que estão na flor da idade mesmo, estão muito bem, até mesmo melhor que muito jovem, né? Então, assim, e isso acontece, acaba que, respeitando as propostas, acontece com os animais também, né? Olha, quanto às pessoas aí, eu descobri que o que você falou tem fundamento, é claro, as pessoas se cuidam muito mais hoje, né? Estão vivendo mais. Uma das coisas que aconteceu da década de 40, que foi fundamental, é cuidar dos dentes, né? Parece pouco importante, mas foi uma chave, né? Que virou uma evolução. Nessa época, as pessoas morriam muito mais jovens por cardiopatia, justamente por não cuidar dos dentes. Mas eu descobri que idoso é a idade que a gente ainda não tem. Já observou isso? Quando a gente era criança, igual você falou, a gente achava que a pessoa de 30 já era muito velha, né? Eu que já passei dos 50, aí eu já começo a mudar a concepção de idoso, né? Mas com certeza as pessoas estão vivendo mais, sim. Quanto aos animais, os de pequeno porte, eles têm vivido assim infinitamente mais, né? Eu tenho hoje mesmo atendi pacientes com 16, 18 anos. Eu tive uma gata que ela viveu quase 30 anos, 29 anos ela faleceu. Ela tinha a idade da minha clínica, da fundação da minha clínica, para você ter uma ideia. Agora, quanto aos equinos, está melhorando, mas a gente teve uma fase muito preocupante por causa dessa condição do animal ser machador, o animal atleta. Então, começaram a iniciar muito cedo esse processo de levar o animal na pista. É uma preocupação da associação nossa, até aumentou essa idade. Antes, os animais, assim que marcava, com 36 meses, já poderiam participar dos eventos oficiais. Houve um aumento nesse tempo, agora só com 39 meses e um dia, justamente para que a gente tenha mais longevidade no uso desse animal atleta. Porque
começa os treinamentos muito cedo, o animal ainda não formou a parte de tendões, ossatura, então tem perda muito grande por causa de claudicações, lesões graves de aprumo, sabe? E falando em aprumo, é uma coisa que a gente foca muito em falar de marcha, mas tem que pensar muito na morfologia, na qualidade desses animais, porque a morfofuncionalidade dos animais está muito relacionada não só a marchar, mas também a conformação da estrutura óssea e tudo mais. É uma coisa que precisa te preocupar, sim. Aí até que eu ia te perguntar justamente sobre a diferença do animal para o uso, vamos colocar assim, para o uso doméstico, né? Assim, para ter no seu sítio, na sua fazenda ali, para andar por ali, e o animal voltado para competições, que são os concursos de marcha as provas esportivas e tudo. E existe assim uma subdivisão, olha, essa raça aqui é mais para esporte, mais para lazer, essa é mais para esporte. Existe essa, ou todo animal ele pode ser condicionado tanto para um lado quanto para o outro? Não, existe as aptidões, sim, né? A maioria das raças, capaz de, não sei se todas, mas posso dizer que a maioria teve origem nos árabes, né? Então, existe essa separação de aptidões, sim. O árabe, por exemplo, é um animal de resistência, um animal que pode andar longas distâncias, pode participar, às vezes, de salto, um pouco de hipismo também, e dele derivou outras raças com essa mesma aptidão. Que tem também o quarto de milha, que diz é um cavalo que num quarto de milha é difícil de ser batido. Ele pode fazer muito bem as provas de esporte e supera o nosso cavalo nesse sentido, sem dúvida. E tem os animais de tração, que são os pecherrons, os bretões, que são animais robustos, bem fortes, mais próximos do chão e que aguentam puxar grande peso. E vem depois disso os animais de marcha, que são os marchadores. A gente tem o piquira, a gente tem o campolina, a gente tem o manga larga marchador, o manga larga. Então, são animais que estão aí mais voltados para serem usados na marcha. O que não quer dizer que eles não possam transitar nessas outras funções, puxar uma carroça, servir ali para o lazer do dia a dia que você falou, fazer uma prova de esporte, sendo que a gente não pode perder de vista essa realidade que eu te falei. Um cavalo manga larga marchador, disputando de igual para igual com um quarto de milha ou um PSI numa corrida, provavelmente não vai ganhar. Tem os azarões? Pode acontecer, mas não é a aptidão principal. Não sei se deu para você entender dessa forma mais resumida. Então, assim, por exemplo, os cavalos que participam, por exemplo, de provas de jockey, né? Eu não sei exatamente como é que seria o termo, né? Corridas. As corridas de cavalo, né? Acho que não tem termo. Assim, eles possuem uma raça específica, então, ou não? Sim, tem mais de uma raça que pode ser usada para as provas de velocidade. Sim, talvez fique melhor o termo, de explosão. O PSI é um dos cavalos que tem essa aptidão e é a maioria que usa. E são aqueles que os jockeys, o apresentador deles tem que ser aquelas pessoas magrinhas, inclusive eles têm que pesar, eles pesam junto, ele e a sela não pode ultrapassar X de peso, sim, entendeu? E eles correm naquela posição mais encolhido, bem para diminuir mesmo o atrito do vento, para facilitar a aerodinâmica, para facilitar bem a corrida do cavalo, né? São aptidões diferentes, são cavalos mais longos, que vai ter a passada bem mais longa, né? Aí você vendo a prova, você começa a enxergar essas condições físicas que eu estou te falando, morfológica, que vai facilitar essa situação. Mas um animal marchador, ele se define porque ele dissocia a passada, ele tem vários momentos que ele vai estar tocando o solo. E esses animais de velocidade, de explosão, de coisa, eles têm mais dois tempos, digamos assim. Eles têm mais os apoios em diagonal. Uma hora está o pé de um lado, a mão do outro. São animais mais duros, animais trotões. Entendeu? Para tração. Para tração mesmo, e para a condição que ele se propõe.
estão muito bem nisso. Não tenho o que dizer ou falar que não são bons animais. São excelentes animais, desde que usado cada um na sua aptidão. Você estava falando aí questão dos jockeys, né? Que o jockey mais a sela é um outro desdobramento que tem dentro do mundo da equinocultura, que é assim o material de selaria, do couro, né? Ali que faz parte, né? Do ecossistema, né? Do equipamento específico para o cavalo. Do cavalo e assim a gente costuma, principalmente aqui na nossa região, em Dores de Campos, que é tradição, capital da sela, a capital acho que brasileira da sela, né? Então assim se a gente parar para pensar, a gente vai vendo que tem, além do principal, que é o animal, você tem todos os desdobramentos ali que... É um universo, né? É um universo à parte. Né? Tem sim, as células são totalmente específicas para cada raça, né? Dentro das raças de marcha, existe alguns tipos de célula também. Sabe? Tem a célula de apresentação em pista, que é uma célula que vai ter sempre uma patilha. A patilha é aquela parte de trás da célula, um pouquinho mais alta, às vezes borraina diferente, que é onde você apoia o joelho. E a célula para corrida e para salto são sempre células mais no modelo inglesa, né? Que são células fininhas, com pouco peso, justamente para não atrapalhar o cavalo. E no esporte, para a parte de tambor e baliza, as células são mais aquelas dos quartistas, né? De quarta milha, que são a patilha atrás, que eu estou te falando, é bem maior mesmo. Porque na hora de virar o tambor, você tem que sentar na célula, entendeu? Para não acontecer de você cair, né? Porque o giro do cavalo é muito rápido. E tem umas que tem até aquela estrutura na frente da célula que é para segurar mesmo na hora dessas viradas. Então tem a célula específica de cada modalidade. Olha, isso aí tá aí, olha como que é bom conversar com quem sabe. Eu já não fazia mínimo, para mim todas as células seguiam um padrão assim. Né? Então é bom saber, justamente conversar com quem entende é bom por causa disso, a gente sempre aprende. Na verdade, eu também sou aprendiz, né? A gente fala de algumas coisas das experiências da gente, mas é claro que tem gente muito mais qualificados. Não, mas você, igual, por exemplo, se a gente for comparar a sua experiência com a minha, a sua experiência está anos-luz, né? Porque você vive isso todo dia. Né? Para mim, é uma coisa que a gente conhece, sabe que existe, mas ainda é um pouco nebulosa, assim, em termos assim, de saber como conduzir o animal, como os cuidados, essas coisas, a gente não tem essa ideia, e você vive isso, então você pode falar com propriedade. E, Janete, agora, vamos falar, igual já falamos que a gente vai ter esse evento em março, né, que vai ser o Encontro Nacional. E para exposição, já tem algum evento marcado para exposição que vai acontecer em maio? Em maio. A gente já tem uma programação, né, de participação. A gente, de 3 anos para cá, a gente ganhou, né, o privilégio de participar junto com a Exposição Agropecuária de Barbacena, tem mais de uma raça de equino. E o ano passado a gente, na verdade, além do Campolina, né, que já é tradicional, a gente teve uma galega manchador e teve também alguns lusitanos, que a gente tem um criatório em Barbacena, né, de lusitanos. E esse ano eles disseram que tem uma procura também de piquira. Ainda não sabemos se vai ser possível agregar mais uma raça por causa de espaço, né? De pista e tudo. Mas eu acho muito importante a gente ter mais de uma raça de equino junto da exposição, porque é exatamente uma exposição agropecuária. Então, quando você fala de uma exposição agropecuária, ela é multirraças, né? Sim. Tanto na parte de bovino, de caprino, de ovinos e também dos equinos. Então, foi uma grande conquista e um prazer, né? A gente trabalha bem com todos eles e fica um evento muito bonito. A gente já tem uma programação, sim. Sim, e mais uma vez ressaltando que
nós, né, vamos estar lá com vocês aí, Que ótimo. sempre que possível, fazendo a cobertura Bom dos demais. eventos lá para divulgar mesmo o trabalho aqui na nossa região. Né? Eu já fazia esse trabalho lá com o Clube do Cavalo de Canandaí, agora nós vamos fazer, além do Clube do Cavalo de Canandaí, nós vamos fazer com o Clube do Cavalo de Barbacena, que está sendo, né, reativado. Está né? sendo reativado. Isso aí é uma conquista, né, recente que a gente está tendo. Uma motivação que já existe desde sempre, mas agora acredito que vai realmente se tornar uma realidade. É o Érico, né, que vai ser o presidente, nos representar. Eu estou na diretoria e vários outros amigos aí do meio do cavalo, e isso vai ser bom justamente por representar todas as raças, né? Não só o Mangalarga Machador, mas o Campolino, os Moares, os Lusitanos, os Piquiros, comuns, que também faz parte, é Clube do Cavalo, não tem uma raça definida, não. Aqui, mas é igual, né, igual a gente está falando aqui, né, que o clube está sendo reativado e tudo. Há quanto tempo que o Clube do Cavalo de Barbacena está desativado? Eu não sei te precisar, mas eu não sei se foi 2018 que teve a última gestão, mas posso estar falha nessa informação. Mas a gente nunca parou, né? A gente, por representantes do Marchador e representantes do Campolina, sempre continuou tocando ali aquele espaço, Acaba né? que continua. Mas agora de forma oficial. Sim, né? Nós estamos voltando a oficializar essa função do clube, né? Para atender a todas as raças, não só a nossa. Gente, olha só, que bacana, sabe? Porque é um bem cultural, assim, da nossa região, os clubes dos cavalos. Porque igual a Janete falou aqui, não movimenta só os criadores, movimenta os criadores, a família dos criadores, os entusiastas do cavalo, que são muitos, muita gente que gosta desse mundo dos cavalos e tudo. E quando a gente escuta que uma entidade como o Clube do Cavalo de Barbacena, que é uma entidade tradicional, está voltando à atividade através dos seus membros, está revitalizando ele, isso é muito bacana, porque quem ganha é o povo, né? Sem dúvida. A gente, né, quando... Estou aqui falando em nome do Érico e dos outros membros, porque eu que estou aqui no momento, né? Mas é claro que em outra oportunidade ele vai falar, né? Mas a ideia de reativar o clube é justamente essa, que a gente torne acessível para todos, mesmo quem não tem um animal registrado em qualquer uma das outras raças, que também tem esse espaço garantido lá, sabe? Que a gente faça competições entre as pessoas que têm cavalo aqui em Barbacena. A gente pensa, o Érico, né, tem um projeto de criar uma diretoria jovem do Clube do Cavalo, principalmente pensando em renovação, né? Porque a gente precisa deixar sucessores, que é uma das coisas que eu tenho dificuldade, né, de fazer um sucessor. Acho que em muitos núcleos e clubes também tem essa preocupação. Então, quando você traz o jovem para perto, as crianças, existe uma chance maior de você perpetuar esse segmento em Barbacena. A gente já teve, eu fiz hipismo na época, onde é meu Aras hoje, era do Sagres na época, eu fazia aula de hipismo lá, cheguei a fazer no Parque de Exposições, com o Didico, e a gente perdeu, né, essa cultura aqui do hipismo em Barbacena, quase não tem. Então, seria um momento também de reativar essas coisas, né? A gente tinha a Copa Coca-Cola, você lembra a etapa? Lembro, sim. Era muito Eu nunca bonito. cheguei a vir, não, mas assim, foi muito falado, era muito divulgado. Bonito. Então, a ideia é essa, quanto o Clube do Cavalo, é diversificar e divulgar tudo que tem na cultura equestre da região. Assim, eu fico muito feliz
né? Estar em Barbacena neste momento, porque é um momento até histórico, né? Porque está voltando às tradições, né? Nós tivemos na pessoa do Carlos Lula, nós já falamos aí que ele é muito entusiasta da área dos eventos e de coisas dos eventos tradicionais da cidade. Ele, né, ele junto com a equipe. Quando a gente fala ele, a gente está falando de toda a equipe, porque é muita gente, a gente acaba esquecendo, e ele é a pessoa que está ali na frente, né? Então, assim, tanto o Alexandre quanto o Giovanni, que revitalizaram aí nos últimos anos a exposição, a Festa das Rosas. E é bom a gente ter um prefeito como ele, que entende o valor dessas entidades e a importância para a sociedade de Barbacena, né? Porque, igual a gente já falou aqui, vai falar mais uma vez, é um evento que atrai a família, atrai toda a população para aquele momento ali de confraternização, né, Janete? Sem dúvida. É importante a gente lembrar que a entrada é gratuita nessa exposição de março, né? Não vai ser cobrado nem estacionamento, nem a entrada, né? Então, a população de Barbacena vai ter a oportunidade de ver um evento bonito de cavalo por vários dias, sem custo para entrar. Então, isso também é outra contrapartida, né? Que o Magalarga Machado faz questão de manter. Para que seja acessível a toda a população. Isso aí, e isso contribui para a população ter contato, porque igual a gente falou bem lá no começo, né? Que muitas vezes quando se fala nesse mundo dos cavalos, todo mundo tem a intenção assim, nossa, é só magnata. Gente, é só um pouquinho de magnata também. Mas assim, a gente... Sou a prova viva disso. Gente, olha só. Olhem a dama que está à minha frente, vê se isso não é uma magnata do mundo dos cavalos aqui de Barbacena. Com certeza é. Mas o que eu quero falar assim, que é bom que democratiza o acesso e muitas pessoas que não têm condições de ter um contato diário consegue ter esse contato para ficar mais próximo do animal e desmistificar um pouco essas coisas, né? É exatamente o que eu te falei, não tem isso, né? Para ter um cavalo e estar nesse mundo não é tão caro assim. E fazer uma aula também, não só lá em casa, tem vários outros lugares que dão aula de equitação a preços muito acessíveis, né? E é muito importante também para a ecoterapia, que nós deixamos de citar aqui, que é de suma importância para a recuperação de crianças, né, com portadores de deficiência psicológica e física. Eu já tive a oportunidade de acompanhar e pais me relatar que a criança não tinha reação, interação com nada. E com o cavalo chegou a esboçar algum tipo de reação. Então, aquilo que você falou de sintonia, há realmente uma conexão entre cavalo e cavaleiro. Tanto é que o animal sente se você está nervoso, se você está calmo ali naquela situação. Muitas vezes as reações que o cavalo tem é muito em relação a como o cavaleiro está em cima dele. Então, a ecoterapia é de extrema importância para a sociedade, para melhorar a interação dessas crianças com a família, com a escola, com outras crianças. Então, falar da ecoterapia é sempre muito bom. Você falou da questão da ecoterapia. Ecoterapia. Eu até esqueci, né, de falar. Eu estava com o assunto na ponta da língua e acabou me escapando. Lá no Aras também vocês têm essa parte da ecoterapia? Não, a ecoterapia não. Porque, assim, para a ecoterapia, a gente precisa de uma equipe multidisciplinar, né? A gente precisa da pessoa que faz a equitação, precisa de um fisioterapeuta, uma fonoaudióloga e uma psicóloga. Seria o ideal. E aí em Barbacena tem outros lugares que tem. Em Barbacena, acho que na escola agrícola tem, acho que ainda está funcionando. E eu acredito que tem algum outro local também.
mas é de grande importância. Gostaria, sim, de ter isso lá no Aras, mas ainda não tenho uma condição de equipe que pudesse pensar nessa possibilidade, não. Mas super indico. Não, mas se já tem aqui em Barbacena, já está ótimo, né? Isso aí. Porque o importante é que tenha. Uhum. Depois, com o tempo, vai se expandindo. É natural que isso aconteça. Janete, olha só. A Ana Cláudia Mayhofer mandou um sucesso para você, minha irmã, e falou que é a melhor veterinária do mundo. Com certeza é a melhor veterinária do mundo. Aí. Mas eu quero mandar um abraço, aproveitando na pessoa da Janete, eu quero cumprimentar alguns veterinários de quem eu sou amigo, Nicolas Schwertz, lá de Carandaí, genro do Corgés, conheço. A doutora Roberta Rios, e também um grande amigo que eu estou esperando aqui, nosso deputado estadual, Coronel Henrique. Muito gente Viu, boa. Coronel? Nós estamos esperando o senhor aqui para a gente bater um papinho aqui. Aliás, uma pessoa fantástica, né? Gosto muito dele também. Acho uma pessoa extraordinária, nos representa muito bem. Eu tive contato com ele através de um amigo que era vereador em Carandaí, e desde que a gente se conheceu, a gente sempre manteve contato, né? E ele sempre nos discursos dele, ele evoca a paixão dele pela veterinária, ele defende mesmo. Vê que fala com paixão e hoje é muito raro ver essa paixão no profissional. É claro que nos profissionais da veterinária, da medicina, da área da saúde, de uma forma geral, aí, essa paixão é sempre evidente. Mas ele realmente dá gosto, né? dá gosto de ver ele falando, né? E Janete, olha só, adivinha quanto tempo que nós estamos aqui conversando? Eu sei que tem bastante tempo, Já né? tem 1h20 que nós estamos aqui conversando. Tá na hora de encerrar, né? Não, eu gosto de falar isso só para a gente ver como o tempo passa rápido. Passa. Porque e assim, aqui a gente ainda está engatinhando na conversa ainda, só que assim, eu já estou vendo que a minha convidada, ela já está cansada, porque ela trabalhou o dia inteiro, tanto que, olha só, gente, ela está vestida com o seu uniforme, com o seu traje de trabalho. Então, assim, hoje ela já me confessou que foi um dia, assim... Produtivo. Então, assim, nós já vamos indo para o final, porém, Janete, com a promessa de que você vai voltar aqui para contar mais histórias para a gente. Quem sabe na proximidade do evento, da Exposição Nacional, a gente não volta aqui para falar um pouco mais sobre o evento. Vamos. Então, assim, Janete, olha, agora, senhoras e senhores, é o momento da polêmica. O que será essa polêmica? E talvez é a polêmica maior que polêmicas. É uma polêmica maior que Cruzeiro e Atlético. Olha. Flamengo e Vasco. Jesus. Só existe uma polêmica que supera todas essas polêmicas. Qual será? Janete Campos. Qual é a melhor raça? Manga larga, machador ou campulina? Responde pra gente. Não, nem imaginava que você ia fazer essa pergunta. Sempre tem essas conversas mesmo, né? De que há uma disputa, de que há uma certa animosidade entre as duas raças, mas não há, não. É claro que eu prefiro o manga larga machador e considero ela a melhor raça. Como o meu colega Toniquim, que cria campulina, vai dizer que o campulina é melhor. Então, é questão de gosto, né? Mas tem espaço para todos, né? Nós temos uma convivência muito harmônica aqui. Eu e o Tonico, que conduzimos uma exposição de maio, esse ano provavelmente seja com ele de novo. E a gente não tem esse problema, não. Tem as brincadeiras que a gente fazia. No passado existia muita brincadeira no sentido de que
o pessoal do Campolina dizia que a gente arrastava o pé no chão, e a gente dizia que era girafa. Então, tinha essas brincadeiras, sim. Mas hoje as duas raças, todas duas evoluíram muito, né? A gente vê na exposição de maio que o Campolina também tem evoluído muito, né? Até baixou um pouco a estatura, acho que o marchador também cresceu um pouco. Então, não está muito distante. A gente tem qualidade nas duas raças. Agora, se me perguntar qual que eu prefiro, é óbvio que eu prefiro o marchador. Vai jogar em casa, né? Eu gosto muito do Mangalaiga marchador, assim, mas assim, não desdenho de nenhuma outra raça, não, porque a gente nem tem esse direito, né? Não, eu fiz essa brincadeira né? aqui, porque, igual eu falei, como a gente frequenta também o meio, a gente sabe que existe essa brincadeira. E tenho amigos que criam manga larga, também tem amigos que criam campolina, e eu sempre faço essa pergunta, mas o manga larga não é melhor, não? E assim, é uma forma assim, de brincar, de interagir dentro de uma coisa saudável e tudo. E assim, Janete, olha, antes da gente terminar, eu gosto de fazer tenho feito, né? Duas dinâmicas, né? Que é assim, que eu peguei emprestado de outros podcasts. Porque assim, eu assisto muito para poder aprender a como conduzir o programa e tudo. Então, a gente, quando acha legal, a gente aproveita e traz alguma coisa de lá para cá. A gente esperando que um dia alguém leve alguma coisa daqui para lá. Com certeza. Né? Então, Janete, olha só. Primeiramente, eu quero te perguntar. Cerveja, café ou vinho? Café. Que eu não tomo nenhum dos outros dois. Não, da turma do café, né? Então bacana. E agora é uma pergunta, assim, fica mais ou menos nesse estilo, mas é o seguinte. Imagina o local perfeito, a refeição perfeita com a pessoa perfeita. Como que seria isso? Nessa situação, só se eu tivesse de frente com Jesus, né? Porque perfeito e harmonia total só se encontra em Deus. Não, né? A gente fala perfeito assim, aquela companhia que a gente não abre mão. Isso aí tem sempre as pessoas da minha família, né? Sem dúvida, papai e mamãe Isso é ótimo. Mas eu tenho que honrar nessa terra, né? É de Deus essa honra que eles nos pedem. E graças a Deus eu posso tê-los comigo. Isso é uma bênção, É bênção pura. Porque mas porque assim, só quem não tem mais um deles, igual no meu caso, é que sabe a dor que é. Imagino. Até no último dia 8, né, fez 9 anos que ele está lá, junto com o Papai do Céu, mas daqui a pouco a gente encontra. Com certeza. Então eu não fico eu tenho saudade, não tenho tristeza. Isso aí. Janete, olha só, muito obrigado por você ter vindo. Você aceitou o convite de pronto ali e veio conversar com a gente. Eu estou muito feliz de você ter vindo, muito feliz da gente poder ter esse estreitamento aí da nossa relação. Porque a gente já se conhecia, mas eu acho que esse é o primeiro papo grande que a gente sentou para ter agora. E no mais, eu não sei nem como te agradecer, porque a sua generosidade foi muito grande com a gente. Só te desejar cada vez mais sucesso, mais resiliência para estar no dia a dia ali, superando os obstáculos, cuidando dos nossos bichinhos de estimação, né? E dos grandes também, claro, não vamos esquecer dos cavalos, né? E eu, mais uma vez, te agradeço do fundo do coração. E agora eu vou passar para essa câmera aqui e você manda o seu recado para aquelas pessoas que o coração mandar e tá com você. Eu que agradeço a oportunidade de falar, e falar é uma coisa que eu gosto muito, né? Isso é bom. Falo bastante. Primeiro, agradecer a Deus, né? Porque sem Ele, nenhum de nós estaríamos aqui com condição de falar, com possibilidade de melhorar a resiliência, é uma coisa que a gente precisa desenvolver todo dia, né? Sabedoria. Aos meus pais, aos meus familiares, a equipe minha da Clinvet, lá do Aras, né? Aos amigos queridos aí do cavalo.
e aos animais, com certeza, né, que sempre faz parte aí do meu dia a dia. Basicamente isso, né? E eu sou muito bem-aventurada, né? Porque eu tenho amigos muito sinceros, né? Que se tornaram parentes. O pessoal ri muito que eu tenho uma gama de sobrinho e eles perguntam: é sobrinho mesmo ou é emprestado? É irmã mesmo ou é emprestado? Igual a Ana Cláudia aí que mandou mensagem. É uma irmã, né? Que o cavalo me deu e igual a ela, através dela, eu cumprimento todos os outros amigos aí que viraram irmãos. É isso aí, galera. É isso aí, minha gente. Nós tivemos esse papo com essa. Ela é uma simpatia de pessoa. E tive hoje, né? Cada programa que a gente passa é mais um aprendizado. E hoje nós estamos no programa 32. Né? Então, são pessoas, são histórias como a sua, Janete, que motivam esse programa a existir. Porque desde que a gente começou o programa, a ideia, quando teve a ideia foi contar histórias de pessoas. Pegar pessoas e deixar que elas contassem a sua história. Né? E você pode ter certeza disso, que todos nós que assistimos, para mim que eu pude assistir de camarote você falar aqui, foi uma verdadeira aula. E mais uma vez, as portas do canal Cidades em Cena estão abertas para Janete, para a Clinvete, para o pessoal do Nucave, para o Clube do Cavalo e para esse mundo fantástico aí. E quem sabe a gente não participa de uma cavalgada aí para mostrar para o pessoal como é que é, né? Vamos embora. Aceita o desafio? Com certeza. Primeiro vai ter que ensinar o Durão aqui a montar num cavalo. Eu não podia sair daqui sem essa proposta, não. Ah, é? Tá aceita? Tá aceita, adoro desafios. Então, e agora eu tô lascado, porque agora eu vou ter que fazer. Mas, acompanhem aí que vocês vão ver essa saga e eu vou me empenhar em fazer isso acontecer. Mas assim, Janete, com uma condição. Só se você for minha professora. Aí eu não posso. Por que não? Porque eu não posso mudar de categoria. Se eu passar a ser instrutora, eu tenho que ir para a categoria aberta. Eu sou da categoria feminina no esporte. Aí, tá vendo? Olha só, ela quem pode, pode. Mas eu acho que ela vai me colocar em boas mãos. Vou, com certeza. Pessoal, melhor profissional do que eu. Não, tão bom quanto, eu acredito. Então, pessoal, fiquem com Deus. Até próxima terça-feira, com mais um papo a mais para vocês. Lembrando de agradecer aos nossos incentivadores, né? Que são a .br Comunicação, a Tech Shop, o Estação Carandaí, Jomap e o Restaurante Gastrobequi. Gente, um beijo do gordo para vocês. Eu não sei que eu não sou gordo, mas é só para imitar o Jô Soares. Mas um beijo para vocês. E aquele pedido que não pode faltar. Curtir, comentar, compartilhar e principalmente se inscrever no YouTube, aqui no YouTube, porque nós temos aquela metinha de 10 mil inscritos aí para bater e vamos que vamos, eu conto com vocês. Fiquem com Deus, que Papai do Céu cuide de vocês bem. Lembrar sempre de agradecer em tudo, porque tem gente que queria estar no nosso lugar, né, Janete? Sim. Então, fiquem com Deus, até a próxima terça-feira e um abraço apertado em todos vocês.